Agora, isto que estou dizendo esta manhã é sobre armazenar alimento. Armazenando alimento para que vocês tenham o que comer, para que tenham com que se banquetear. Recebam o alimento em suas fitas. Sentem-se no frescor da sala. Talvez quando eu estiver bem distante, vocês ainda se lembrem que estas coisas são a verdade. Sentem-se em sua sala e escutem. Entenderam? E isto é alimento, armazenado no celeiro. Mensagem: a maior batalha já pelejada. Evening, my precious friends. As grandes obras de Deus são paradoxais. O que é um paradoxo? É aquilo que desafia a lógica, aquilo que desafia o senso comum, aquilo que é contraditório nas opiniões, que é contraditório nos sentimentos, que é contraditório no comportamento. É algo muito difícil de crer, mas mesmo assim, é real e verdadeiro. Deus está determinado a julgar cada homem pela Bíblia. E a Bíblia é a palavra. E a palavra é Cristo. Todos. Cada homem será julgado por ela. Tirem as nuvens, então o que acontece? O sol está bem ali. É a única coisa que vocês precisam fazer hoje. Não diga, ó Jesus, venha e me cure. Ó Jesus, dê-me o Espírito Santo. Apenas tire as nuvens. Ele já está lá. Ele veio há 1900 anos atrás. E ainda está lá. E ele sempre estará lá. Eu estou vivo para todo sempre. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Isto mesmo. Agora, Gideão e aquelas pessoas ali, antes que eles pudessem ver, ou sequer pudessem ir ver esses milagres de Deus, havia uma condição que precisava ser cumprida para o encontrar, para ver o poder dos milagres. Eles tiveram que crer. Eles também tiveram que crer e obedecer a palavra do profeta para ver os milagres de Deus. Agora, lembrem-se, antes que eles pudessem ver os milagres, eles tiveram que obedecer aquilo que o profeta dizia. E antes que possamos ver os milagres de Deus, nós temos que obedecer ao que os profetas dizem. A Bíblia é o profeta para nós. É isto mesmo. Se um homem, não importa o quanto ele se chame de profeta de Deus, dos batistas, metodistas, pentecostais, seja lá o que ele for, como quer que ele se chame, se esta palavra não estiver vivificada nele, ele não é um profeta. Ele pode ser um profeta, mas é um falso profeta. Os verdadeiros profetas falam desta verdadeira palavra. E então somente colocam Deus, exatamente como o mesmo Deus. O mesmo poder. As mesmas palavras. O mesmo em tudo. A verdadeira palavra. Agora, eles tiveram que crer. Eles tiveram que crer na palavra do profeta e obedecê-la antes que pudessem ver os milagres de Deus.
You can't go here under false makeup, E hoje você não pode vir aqui sob uma falsa maquiagem, saying that Jesus is not the same dizendo que Jesus não é o mesmo. yesterday and forever. Ontem, hoje e para sempre. The days of miracles is past, Que os dias dos milagres já passaram and there is no such a thing as the baptism of the Holy Ghost, e que não existe batismo do Espírito Santo and expect to see God's miracles. e esperar ver os milagres de Deus. You've got to obey it. Você tem que obedecer a Ele. And when you obey it, E quando você obedece a Ele, God takes care of the rest. Deus cuida do restante. If you could brush all the clouds back, Se você puder varrer todas as nuvens para trás, the sun's already there. o sol já estará lá. It just hangs there. Ele simplesmente está suspenso ali. The sun doesn't move, we're told. O sol não se move, nos dizem. The sun remains in the same place. O sol permanece no mesmo lugar. And Christ remains. E Cristo permanece ali. That's right. E isto está correto. We move away from him, but he remains. Nós nos afastamos dele, mas ele permanece ali. That's right. Isto mesmo. The only thing you have to do is A única coisa que você precisa fazer turn yourself back around and face him. é virar-se para ele e encará-lo uma única vez. And you see what takes place. E você verá o que acontecerá. Face Christ. Encare a face do Cristo. Not face the church. Não encare a face da igreja. Not face the creed. Não encare a face do credo. Not face the titles. Não encare a face dos títulos. Face the Christ. Encare a face do Cristo. Veja, Not face the seminary. não encare a face do seminário. Face the Word. Encare a face da palavra. Christ is the Word. Cristo é a palavra. Sure it is. Certamente que ele é. That's exactly. É exatamente isso. Obey the Word. To us, Obedecer a palavra é para nós. they had to obey the Word. Eles tiveram que obedecer a palavra. And to us, E quanto a nós, we've got to obey the Word. nós temos que obedecer à palavra. If you'd like to know that, Se vocês quiserem saber sobre isso, I've got a scripture wrote here. eu tenho uma escritura escrita aqui Said, if ye abide in me and que diz: Se permanecerdes em mim my words in you, e as minhas palavras estiverem em vós, that's what you will. peçais o que quiserdes. Hey, Vocês viram? what was it? O que era isto? If God's Word is in us Se a palavra de Deus está em nós and abides in there, e mora ali dentro, it just speaks for itself. ela fala por si mesma. Ask what you will, and it'll be given to you. Pedi vós o que quiserdes, e vos será dado. Now that's found in John 15:7, if you want to mark it down. Agora, isso se encontra em João 15:7. Se quiserem anotar, See, Jesus said, vejam, Jesus disse: if ye abide in me, Se vós permanecerdes em mim, my words abide in you. as minhas palavras permanecerem dentro de vós. Not today one thing, Não hoje é uma coisa, tomorrow, next day something else, e amanhã, e depois de amanhã é outra coisa. backsliding, E com recaídas, over here and down there. e aqui por cima e aqui por baixo, e lá por baixo. It shows you never got nothing to begin with. Isso demonstra que vocês nunca tiveram nada para começar. Oh, you say I spoke in tongues. Fine. Você diz: Eu falei em línguas. Ótimo. But still you never got nothing. Mas você ainda assim nunca conseguiu nada. Entendem? You say I danced in the spirit. Você diz: Eu dancei no Espírito. All right. Tudo bem. But still I don't know what kind of spirit you danced in. Mas eu ainda não sei com que tipo de espírito você dançou. See? Entende? If you're one thing one day and Se você estiver em uma coisa num dia, next week another thing else, e na semana seguinte noutra coisa, the next little peckerwood comes along, e o próximo pica-pau aparece, pecks on a holler tree, bica em uma árvore oca, you run after it, and the next one over here, você corre atrás dele e o próximo aqui, mission trotting, trotando atrás de missão. don't know where you do belong, Não sabe a que lugar você pertence? then Christ don't abide in you. Então Cristo não habita em você. His words isn't there because it's stable. As palavras dele não estão aí, porque ela é estável. You never turn to darkness. Ela nunca levaria você para a escuridão. As I preached the other day on a paradox. Como eu preguei outro dia sobre um paradoxo. When Joshua stopped the sun, Quando Josué parou o sol, Becky back there said, a Becky lá atrás disse: Daddy, he couldn't stop the sun. Papai, ele não poderia parar o sol. Said the world would stop. Disse: Foi o mundo que parou. He stopped the world. Ele parou o mundo todo. I said he stopped the sun. Eu disse: Ele parou o sol. God don't make any mistakes in his mind. Deus não comete erros em sua Bíblia. Said how could he stop the sun? The Disse: Como ele poderia parar o sol? sun don't even run. O sol nem sequer se move.
The sun stands still. O sol permanece imóvel. I said, but that missile out there Eu disse, mas aquele míssil lá no espaço wasn't what he's talking about. não era sobre aquilo que ele estava falando. This sun that was traveling, Este sol que estava viajando, making a light across the earth, iluminando ao redor da Terra, that's the sun he stopped. este foi o sol que ele parou. I don't know what God did to Eu não sei o que Deus fez bring it to pass, para que aquilo acontecesse, but he stopped the sun. The mas ele parou o sol. sun was going this way. O sol estava indo nesta direção. The sun on the earth, the reflection of the sun. O sol sobre a Terra, o reflexo do sol. That missile out there, Aquele míssil lá no espaço, we couldn't see in a million miles of it, nós não poderíamos ver a 1 milhão de quilômetros dele, or millions of miles. ou a milhões de quilômetros. But the reflection of the sun Mas o reflexo do sol, that was traveling across the earth, que viajava ao redor da Terra, day to night, do dia até a noite, that's what Joshua commanded foi isso que Josué ordenou, to stand still que ficasse parado. and to stop. E ele parou. A paradox is something that's unbelievable yet true. Um paradoxo é algo inacreditável, mas mesmo assim é a verdade. So that's unbelievable yet true. Então isso é inacreditável, mas ainda é verdade. How can God take a sinner, Como pode Deus pegar um homem pecador, arrogant, um homem arrogante, hot-tempered, fussy temperamental e intransigente, man and make a saint of God? e fazer dele um santo de Deus? How can he take a woman that's so low Como pode ele tomar uma mulher que é tão baixa, to the dogs won't even turn to her on the street a ponto de os cães nem sequer se voltarem para ela na rua, and make a saint of God out of her? e fazer dela uma santa de Deus? I can't tell you. Eu não posso te dizer como, But he did it! mas ele o fez. It's a paradox. Isto é um paradoxo. Sure is. É claro que é. All God's great works are paradox. Todas as grandes obras de Deus são paradoxos. If ye abide in me and my word in you, Se vós permanecerdes em mim, e minha palavra em vós, ask what you will, pedireis o que quiserdes, and it'll be done unto you. e aquilo será feito para vós. Se Deus está conosco, então onde estão todos os milagres?